mudou também. Então tá, gente. Então a gente veio até aqui nessa nossa disciplina de administração e empreendedorismo falando algumas coisas relacionadas à administração. Então a gente falou lá da parte de Lean e tudo mais, que eu contei lá para vocês que ao invés de eu fazer, como a gente está com pouco tempo, ao invés de a gente fazer lá uma evolução histórica lá de como a administração tem se dado ao longo do tempo, eu trouxe uma coisa mais prática para vocês, que é justamente a abordagem Lean, que é o que tem se mais utilizado, etc. A gente encerrou essa parte de administração, então nessas, infelizmente, poucas aulas que a gente teve. A gente vai ter essa aula, então hoje é quarta, né? E sexta-feira, a gente vai ter uma aula, hoje e sexta, sobre a parte de empreendedorismo agora. E aí, o que vocês resolveram de exercícios lá para entregar na parte de administração vai contar como um exercício avaliativo. E o outro exercício avaliativo vai ser uma avaliação que eu vou passar referente aos conceitos que a gente vai trabalhar na aula de hoje e na próxima aula. Mas fiquem tranquilos, a gente tem tempo aí para, se a gente quiser resolver de forma conjunta, alguma coisa assim, ainda na próxima semana, talvez na quarta. Eu acho que quarta-feira é o último dia de aula, acho que cai bem no dia 22, né? Ou enfim, a gente pode discutir isso. Além disso, a aula de amanhã de elementos de máquinas e resistência dos materiais a gente não vai ter. Então, a gente vai ter uma aula, eu já subi lá no mundo para vocês, uma do Telecurso 2000, que é bem legal, que fala sobre ensaio de fadiga e tal. Então, se vocês puderem assistir lá, a aula vai ficar como essa aula. Amanhã à noite eu preciso fazer uma ressonância magnética, e aí eu não vou conseguir dar aula no horário de aula. Beleza? Alguém aqui já ouviu falar no termo startup? É comum para vocês esse termo ou não? Já vi bastante, mas nunca pesquisei a fundo para ver do que se tratava. Beleza. Legal. Na aula de hoje a gente vai justamente conversar sobre isso. E a gente vai conversar sobre isso porque, de novo, a gente tem pouco tempo, né? Então, na parte de empreendedorismo, eu poderia trazer outras formas de apresentar isso aqui para vocês. Mas assim como eu fiz para o curso integrado, eu vou fazer para vocês também. Então, a aula de hoje é uma adaptação de uma aula que eu dei na Semana da Engenharia Mecânica na UDESC, de desenvolvimento de startups. E nessa aula eu conto sobre como é que foi o meu processo de desenvolvimento de startups. Então, eu já tive uma startup, já tive ideias de negócios e já fui por esse caminho antes de eu fazer mestrado e agora doutorado, né? Então, é uma história interessante porque tem bastante coisas legais nela e eu acho que a melhor forma de eu passar esses conteúdos para vocês é justamente mostrando isso. De novo, né, gostaria de ter mais tempo, mas a gente não tem. Mas, assim, no semestre que vem, provavelmente vocês vão ter mais aula de administração e empreendedorismo, mas daí com outro professor. Gente, então eu peço assim, como é uma aula no qual eu vou falar muitas coisas que talvez sejam novas para vocês, de novo, né? Então peço que se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me interromper para a gente discutir alguma coisa melhor, ou não estou entendendo, o professor vai mais devagar, qualquer coisa nesse sentido. E se quiserem levantar a mão, se quiserem só já conversar sobre isso. Então, beleza. A gente vai ver algumas coisas aqui. Então, sobre startups e sobre a Listen em si, que a Listen é justamente a startup que eu tive. Então, assim, um dos livros mais importantes para desenvolvimento, então, de novos negócios, o empreendedorismo de forma mais a fundo mesmo, ou nas coisas que está se vendo mais atualmente, é esse livro. Então, se eu tivesse que recomendar um livro para vocês para começar a estudar sobre empreendedorismo, ia ser esse aqui, De 0 a 1. Então, fala lá do empreendedorismo e fala também lá do Vale do Silício, que é uma região lá nos Estados Unidos, onde diversas startups nasceram. Então, ele fala muito sobre o futuro do progresso nesse livro, porque ele fala que existem dois tipos de progresso na nossa sociedade em como um todo. Então, esse progresso, ele pode ser um progresso horizontal ou extensivo, que é o progresso no qual se copia coisas que já funcionam. Então, por exemplo, se eu for lá criar um novo negócio, eu vou abrir uma pizzaria. Todo mundo já sabe como é que é uma pizzaria, já existem pizzarias pela cidade inteira. Então, esse tipo de progresso é o que a gente chama de horizontal ou extensivo. Existe um outro progresso que é o que chama-se de vertical ou intensivo, que é fazer coisas novas. Então, vamos ver um exemplo.
mandar mensagem de texto por celular não é uma coisa nova, é uma coisa antiga já. Existia SMS, a gente já usa isso faz muito tempo. Mas fazer isso num aplicativo conectado na internet é novo. Então, o WhatsApp, apesar de ser um progresso de uma coisa que já se fazia há muito tempo, a forma como se fez esse tipo de progresso é novo. Então, a forma como se dá a troca de mensagem é isso que a gente vertical extensivo. Então, é um progresso no qual se tem um salto tecnológico muito grande. Outro exemplo é, por exemplo, o Facebook, o Instagram, esse tipo de empresa, eles fizeram coisas que, de certa forma, já se fazia antes. Então, por exemplo, o Instagram, antigamente já existia o Fotolog, né? Que era um serviço na internet, tal, para publicar fotos. Mas o Instagram mudou isso. Então, ele não criou mais um site na internet para publicar fotos, criou um aplicativo no celular para publicar fotos e para compartilhar com os amigos. Então, essa é a diferença entre o progresso horizontal e o vertical. Então, a startup está aqui, ó, nesse progresso vertical. Mas o que é a startup? Startup é quando a gente tem um salto de tecnologia, aqui também é generalizando, né? Nem sempre é assim, mas na maioria das vezes é um salto de tecnologia muito grande. Então, se tem uma tecnologia que a gente chama de disruptiva. Então, o Facebook fez isso, né? Então, não se existia esse conceito de rede social. O Facebook, de repente, veio e deu um salto tecnológico muito grande. Por isso que ele foi comercializado pelo mundo todo de forma muito rápida. Então, uma startup é isso, é mais para esse lado. Então, uma tecnologia nova que surge lá de empreendimentos novos. De novo, isso aqui é uma forma de generalizar as startups. Existem diversos tipos de startup que não necessariamente se encaixam nisso daqui, não necessariamente tem lá uma tecnologia nova, pode ser só uma maneira diferente de fazer uma coisa que já se faz. Mas, via de regra, uma startup vai ter alguma coisa diferente que não se conhecia, que não se fazia antes. Então, se chama de startup esse tipo de coisa. E é um pequeno grupo de pessoas que está unido no sentido de uma missão de mudar o mundo para melhor. Então, muitas vezes lá a ideia de... Tudo bem que o Facebook hoje em dia é discutível, né? Mas o Airbnb, o Uber, tudo mais, são exemplos de startups ou que foram startups que revolucionaram o setor do qual eles estavam inseridos. E a ideia era ter lá um mundo melhor. E é geralmente um conjunto de pessoas, justamente porque é um conjunto lá de amigos que se juntam, se transformam em sócios, e vão resolver um problema, alguma coisa nesse sentido. Então, por que é um pequeno grupo de pessoas? Porque dentro de grandes empresas é difícil desenvolver novas coisas. Porque dentro de uma empresa muito grande tem uma hierarquia burocrática muito grande. Sinalizar que o trabalho vem sendo realizado torna-se uma estratégia melhor para o progresso de uma carreira, melhor do que realmente fazer um trabalho. Então, muitas vezes, quando a gente está dentro de uma empresa, a gente tem uma ideia muito nova lá dentro, a gente não consegue conseguir desenvolver essa ideia, porque, não, tu vais fazer as coisas do jeito que são feitas, como sempre foram feitas. Querendo ou não, já começa a se misturar um pouco do que a gente viu na aula passada, que é da abordagem Lean, né, de sempre melhorar, né? Então, muitas empresas não têm esse pensamento. E é ainda mais difícil fazer isso dentro de um quarto sozinho, que é o gênio lá solitário. Poderia criar uma obra de arte ou uma literatura clássica, mas jamais conseguiria lá criar uma indústria inteira. Então, é muito difícil. Eu tenho uma ideia nova de uma coisa muito legal, muito diferente, que nunca ninguém fez. E aí eu vou desenvolver isso sozinho dentro do meu quarto, sem falar nada para ninguém. É muito difícil isso dar certo, porque é muito difícil fazer esse tipo de coisa sozinho. Então, uma startup, a gente pode ter aqui como definição, como é o maior grupo de pessoas que você consegue convencer para participar de um plano para construir um futuro diferente. A força mais importante de uma empresa nova é o pensamento novo. Ainda mais importante que a agilidade, o tamanho reduzido, proporciona espaço, então, para que as pessoas possam pensar, então, possam colocar suas ideias em práticas. Então, é mais ou menos dessa forma, assim, que acontece o desenvolvimento desse tipo de empreendimento. Então, a gente pode ter como definição isso que está aqui na tela. Vamos explorar um pouco mais como é que tradicionalmente acontece isso. Mas tem alguns pontos chaves que eu quero que vocês saiam dessa aula sabendo. Então, aqui eu trago uma pergunta para vocês. Quanto vocês acham que vale uma ideia nova? Nenhuma ideia de quanto acho que vale uma ideia, gente? Isso aí depende muito, né, professor? Quanto é que será que vale uma ideia do Uber? Não sei se tem Uber aí.
Essa ideia vale bastante, né? Quer dizer, depois do sucesso é mais fácil dar um valor, né? Mas antes de fazer sucesso, a ideia, né? Exatamente. Esse é o ponto, Rodrigo. É isso que eu quero que vocês entendam. A ideia em si, ela vale muito pouco, quase nada. Porque, por exemplo, eu posso ter uma ideia aqui, deixa eu pensar numa coisa. Transportes da Terra para Marte com foguete que sai do quintal da nossa casa. Entendem que essa ideia em si não vale nada? Cadê o foguete? Quem é que fez? Como é que a gente vai fazer isso? Essa tecnologia existe? Não existe? Então, esse é o ponto que eu quero chegar com vocês aqui. É um problema, as pessoas querem ir para Marte tendo um foguete no quintal de casa? É um problema que uma empresa vai criar um produto que vai resolver? Não sei. Então, esse é o ponto que eu quero chegar. Uma ideia em si, ela não vale praticamente nada. O que vale é o desenvolvimento da ideia. Então, aqui tem uma frase muito boa aqui, ó, que ideias são baratas, a execução que é tudo. Quem falou isso foi esse cara, Chris Sacca, que foi um investidor do Twitter, do Uber, do Instagram e do Quickstart. Então, uma pessoa que sabe o que está falando. Ah, professor, isso quer dizer que eu não para desenvolver um negócio eu não tenho que ter uma ideia? Não, eu tenho que ter uma ideia, mas só a ideia sozinha não vai nos levar a lugar nenhum. Então, é muito comum esse tipo de coisa acontecer. Tipo, a pessoa acha que ela teve uma ideia muito boa e ela não fala nada para ninguém. E ela fica quieta pensando, não, essa ideia um dia eu vou desenvolver e um dia eu vou ganhar muito dinheiro com isso. Mas ela não compartilhou essa ideia. Então, geralmente, quando a gente está falando de ideias de empresas, de startups, elas têm que resolver algum problema. Concordam comigo? Então, a gente compra coisas para... Eu não sei fabricar o carro, então eu vou lá, compro um carro, então eu terceirizo isso. Uma empresa resolveu o problema de construir um carro para mim. Assim como a ideia de, o Instagram, eu quero publicar mais, eu quero que as pessoas me vejam, eu quero publicar fotos, eu quero mostrar como é que é o meu dia a dia, quero interagir com as pessoas. O Instagram faz isso para a gente. Então, a execução do Instagram, né, o aplicativo Instagram faz isso. Como é que o Instagram ganha dinheiro se eu não pago para ele fazer propagandas para a gente? Né? Então, as empresas pagam para o Instagram para aparecerem no nosso feed lá no Instagram. Então, muitas vezes, quando a gente fala de uma ideia, a gente está pensando aqui, ó, a gente está com a cabeça lá na frente, ó, eu tenho uma ideia para solucionar alguma coisa, e a gente esquece disso daqui, ó, do espaço-problema. É aqui onde acontece a maior parte dos problemas de desenvolvimento de novos negócios. A gente está pensando numa solução que ninguém está pensando em desenvolver lá alguma coisa nova, e ninguém tem esse problema que a gente está solucionando. Ou a gente acha que tem, mas esse problema está só na nossa cabeça, a gente não conversou com ninguém. Então, quando a gente está querendo desenvolver um novo negócio, a gente tem que ter como fundamento o problema. A gente tem que entender se as pessoas realmente têm um determinado problema no qual a minha solução, as pessoas vão pagar para eu solucionar essa solução, entregar uma solução para elas. Vamos ver como é que isso fica mais para frente. Então, nós pagamos por soluções. Eu acho que isso está claro, né? Ficou claro. Então, a gente paga por solução. Por exemplo, a gente paga para ter água encanada na nossa casa. Alguém resolveu o problema de trazer água para a gente. A gente paga para ter energia elétrica na nossa casa. E assim sucessivamente. A gente paga para usar outras coisas que a gente usa no nosso dia a dia, que alguém criou para resolver algum problema que nós temos, a sociedade tem, né? Como é pedir uma pizza. Então, a gente paga para um restaurante fazer a pizza para a gente, porque a gente não tem forno, não faz em casa, assim por diante. Então, como é que começa, né? Por onde é que a gente começa? Eu tenho lá uma ideia, tal, como é que eu devo começar? Então, eu vou contar um pouco da minha história, como foi minha história dentro do empreendedorismo. Então, no começo, a gente não sabe nada, não do problema, a gente não sabe da solução, a gente não sabe do marketing, do mercado, né? A gente praticamente não sabe nada de nada. Então, aqui eu vou contar como é que foi eu e os meus amigos, né? Quando a gente saiu do One-on-One Startups aqui, salva filas e chegou até ali. Então, cada um desses aqui foram ideias de negócios que a gente teve, ideias de desenvolvimento de negócio. Então, começando pelo One-on-One Startups. Então, a gente teve uma ideia lá que é a seguinte: muita gente tem pensamento de desenvolver um aplicativo. Muitas vezes a gente está no dia a dia e pensa, nossa, eu podia ter um aplicativo que fizesse tal coisa. E aí a gente pensou, nossa, mas muitas vezes essas pessoas não sabem desenvolver aplicativos. Então, elas não têm o conhecimento de programação para desenvolver aquele aplicativo. E no outro lado, a gente tem programadores que sabem montar aplicativos, mas faltam ideias para eles montar aplicativos. Então, por que a gente não une essas duas coisas? Faz uma plataforma online
no qual as pessoas cadastram as suas ideias de aplicativos e tem lá programadores que podem desenvolver aquelas ideias. Depois essas ideias são colocadas na Play Store ou na App Store, as pessoas baixam o aplicativo e vai todo mundo ficar milionário. Então a gente foi lá e fez isso. Ó. Era um site onde as pessoas podiam cadastrar ideias, iam ter desenvolvedores e a gente ia desenvolver lá aplicativos para ser colocado lá na Play Store, assim sucessivamente. Os programadores para desenvolver isso, os aplicativos não seriam nós, né? A gente ia desenvolver só esse site para conectar essas duas pontas. Então a gente começou lá, a gente se trancou dentro do quarto, eu e meus 2 sócios, e a gente começou a pensar como é que vai ser esse fluxo. Então, uma ideia de aplicativo vai ser cadastrado, então a pessoa vai cadastrar lá um problema, solução, etc. Vai ter uma votação lá dentro da comunidade, as ideias vão ser ranqueadas, vão ser priorizadas em alguns critérios como dinheiro, escalabilidade, recurso, retorno sobre investimento, mercado. Depois, isso aí vai ser desenvolvido e colocado na Play Store. Então, muitas ideias a gente achou que iam ser colocadas dentro desse sistema que a gente estava desenvolvendo. Então, a gente continuou, a gente fez até o desenvolvimento de, inclusive, páginas que ia ser web. Como é que vai ser a página? Quais são os botões das páginas que tem que ter? Como é que a pessoa vai subir as ideias lá dentro, etc. Então, a gente chegou a desenvolver o site, ó, a gente colocou o site no ar. Então, tá aqui, ó, a pessoa coloca ideias aqui, que tá a comunidade, os aplicativos, como, investimento, login, então, etc. A gente chegou a fazer tudo isso daqui. A gente levou um tempão fazendo isso daqui. Foram muitas horas acordado de noite para programar isso daqui, alugar lá um servidor na Amazon, subir o site no ar, etc. E aí, eu submeti essa minha ideia de pensar em desenvolver novas coisas num parque tecnológico, Inova Park. Então, o Inova Park é uma parceria entre universidades e o Parque de Desenvolvimento Tecnológico. Eu não conferi se no Instituto Técnico Federal de Paranavaí tem alguma coisa, mas é muito provável que tenha alguém ou algum setor, alguma coisa assim de desenvolvimento de novos negócios, incubadora, etc. Isso aqui era uma incubadora. Então, transformando lá, então, isso aqui era um programa de aceleração dentro da incubadora, transformando boas ideias em negócios inovadores. Pensei, nossa, então nós, nossos 3 sócios, vamos se cadastrar nisso daqui, e aqui vão ter mentorias para ajudar a gente tem lá uma sala comercial que a gente pode alugar e paga um valor muito barato, mas muito barato, sei lá, era R$50 por mês, então era extremamente barato. Então, tem todo lá um ambiente, tem secretária, tem telefone, não sei o quê. E aí, a gente teve a primeira reunião com esse cara aqui, que é o Anderson, da A2C. Então, esse cara aqui é um cara mais velho, um cara que tem experiência em desenvolvimento de novos negócios, e ele olhou para a gente e falou, gente, eu sei que vocês acham que vocês têm uma ideia maravilhosa, mas não vai dar certo. Vocês viram se as pessoas têm esse problema mesmo de desenvolver novos aplicativos? Vocês viram se isso vai dar algum retorno financeiro para vocês? E se tem programadores que vão ficar lá programando meio que de graça aplicativos para depois ver se será que vão ganhar dinheiro com isso? Então, a gente caiu da onde a gente achou, nossa, não, essa ideia de negócio é muito boa, a gente ficou trancado no quarto, a gente programou, a gente fez. E a primeira iteração que a gente teve com uma primeiro mentor, ele foi lá e já quebrou nossas pernas. Então, isso mostra que quando se tem novas ideias de novos negócios, não adianta a gente ficar fechado achando que a gente tem uma ideia genial e que a gente vai ficar milionário do dia para a noite. Não vai acontecer. Leva tempo, demora, tem que saber se aquele problema que a gente vai resolver realmente existe. Beleza, então não vamos desistir. A gente quer empreender, a gente quer fazer outras coisas. Vamos lá para o quadro branco, vamos pensar em outras ideias. Então, se o Anderson falou que a gente tem que pensar em problemas, que problemas que a gente tem no nosso dia a dia que a gente pode solucionar de alguma forma e ganhar dinheiro com isso. Pessoal, vou só abrir a janela aqui, peraí que tá um pouquinho aqui. Então a gente foi lá no quadro branco e jogou diversos problemas que a gente achou que a gente podia ter. E aí a gente viu um problema, isso aqui, gente, é antes da pandemia, tá? Isso aqui a gente está falando lá por 2015, 2016, alguma coisa nesse sentido. Então a gente viu que a gente tinha um problema muito grande, que era as filas. Então eu morava em Joinville, nós todos, né, nossos três sócios, né? A gente morava em Joinville e a gente saía à noite, tal, ia em barzinho, ia em balada. E aí a gente via que no final da balada tinha aquela fila enorme de gente para pagar a comanda. E aí a gente pensou, cara, ninguém gosta de ficar em fila. Não é verdade? Ninguém gosta de ficar em fila de banco, ninguém gosta de ficar em nenhum tipo de fila. A gente partiu do princípio que era um problema que valia a pena a gente tentar resolver. Como é que será que a gente consegue resolver o problema da fila das pessoas para sair de um estabelecimento?
tipo um bar, alguma coisa assim. Então, a gente começou a desenvolver a solução. Então, notem, a gente achou que esse problema, todo mundo tinha ele, todo mundo ia gostar de uma solução para esse problema. Então, a gente, de novo, começou a desenvolver uma solução, que era o Salva Filas, que era um aplicativo no celular, que era, né, o slogan era seu tempo é valioso demais para você ficar na fila, e era um aplicativo para pagamento de comanda. Então, tu podia pagar a tua comanda do que tu consumiu na noite, e tu podia sair do estabelecimento sem pegar nenhum tipo de fila. Então, essa foi a segunda ideia genial que a gente teve, que a gente achou que a gente ia ficar melhorado. E aí, a gente começou a fazer uma pesquisa de mercado e a gente viu que, nossa, os americanos estão fazendo isso. Tem uma coisa chamada Table Out. Então, que era justamente o sistema que a gente queria fazer, de pagar a comanda e sair de casa sem precisar, sair do estabelecimento sem precisar ir lá, pegar a fila, passar o cartão. Não, já paga no celular. Então, lembrando, gente, isso aqui era 2015, 2016, era um outro contexto, não existia Nubank direito, a gente, né, os smartphones estavam começando a entrar dentro do mercado, alguma coisa nesse sentido. E aí a gente teve um segundo choque de realidade. A gente viu que existia uma empresa que fez exatamente isso, chamado Saída VIP, numa cidade próxima de Joinville, que era a cidade de Florianópolis, onde eu moro hoje. E aí a gente pensou, mas se é um problema que é real, existe, e esse pessoal desenvolveu um aplicativo, o que aconteceu? A gente viu que eles não estavam mais funcionando, já faziam 1, 2 anos que eles não publicavam mais nada no Facebook e tal. E aí eu consegui o contato do dono dessa empresa aqui, e eu conversei com ele. E aí ele começou a me relatar várias coisas, do tipo, Rafa, o problema realmente existe, as pessoas não gostam de ficar na fila. Mas faz o seguinte, vai numa balada à noite, quando tá aquela fila, e diz para a pessoa assim, eu pago a tua comanda e eu fico na fila por ti, e tu me dá R$2. Pode ser? Vê se alguém vai querer trocar contigo enquanto a pessoa fica, sei lá, sentada tomando cerveja, depois na saída tu entrega as coisas para ele, beleza. A gente realmente fez isso, a gente foi à noite, a gente fez esse, como se chama, como se fosse o MVP. Então, a gente tentou entregar valor para o cliente, pega aquilo que a gente viu lá da abordagem em Lean, sem ter um aplicativo na mão, sendo dessa forma, assim, meio chula, vamos dizer assim mesmo. A gente viu que ninguém queria pagar para a gente ficar na fila por essas pessoas. Mas beleza, a gente não desistiu, a gente pensou, não, a gente quer desenvolver alguma coisa, vamos pensar, talvez seja de outra forma, talvez a gente consiga ter alguma coisa aí, alguma coisa desse sentido. E aí a gente viu que ia ter um evento em Joinville chamado Startup Weekend. Então é um evento lá que era feito pelo Google e era para desenvolvimento de novos negócios. Então as pessoas, é um evento que acontece num final de semana, então são 54 horas, tem diversos mentores lá dentro, e é tipo uma competição, assim, vai ter o primeiro, segundo e terceiro lugar, e é desenvolvimento de novos negócios. Então, as pessoas vão lá com ideias, tem uma ideia de fazer tal coisa, tem ideia de fazer tal coisa, tem ideia de fazer tal coisa. Formam equipes e vão desenvolver essa ideia ao longo de um final de semana. E aí vai ter lá uma classificação dos melhores, tal, etc. Então, Startup Weekend é como levar a sua empresa do conceito à criação em 54 horas. Qualquer ideia pode ser levada para lá? No nosso, sim. Qualquer ideia podia ser levada lá. Contanto que tu não estava ganhando dinheiro com essa ideia ainda, ou seja, não estava bem desenvolvido, tu podia ir lá e desenvolver esse negócio. Então, a gente foi com essa ideia do salva-filas, né? Então, aqui tem um caminho que se faz no desenvolvimento de novos negócios, que no começo a gente não sabe muito bem o que a gente quer fazer. Depois a gente tem um problema no qual a gente consegue definir um problema. Eu acho que as pessoas têm um problema de sair da balada e tem a fila e é ruim. Depois a gente vai lá e valida o problema. Então foi aqui que a gente já se quebrou. Então a gente não conseguiu validar esse problema. A gente foi lá, conversou com um monte de gente e falou, não, eu não me incomodo de ficar na fila. E não só isso, como estabelecimentos dizendo, não, a gente gosta da fila, porque daí a pessoa olha a fila, não quer ir embora, pega mais uma cerveja no bar e leva mais tempo para sair e vai consumindo mais. Depois que a gente valida um problema, se ele realmente existir, que não foi o nosso caso, a gente tem uma solução, vamos resolver esse problema, sei lá, com um aplicativo, alguma coisa desse tipo. Depois a gente valida essa solução, então vai lá, põe um aplicativo, vê como é que ele funciona, faz um MVP, faz um pitch, e vence ou não vence esse concurso, vamos dizer assim, não é bem um concurso, mas o Startup Week. Então, quando a gente estava lá com o Salva-Filas, a gente estava aqui, a gente era os que estava mais atrás de todos. Então, a gente era os últimos colocados. A gente não conseguiu validar o problema, a gente não conseguiu ir para frente com o nosso novo negócio. Então, o Salva-Filas foi cortado. Então, isso a gente já estava no sábado à tarde. O evento começou na sexta-noite, era sábado e domingo. Domingo à noite
era a apresentação final para ver quem ia ganhar, quem não ia ganhar. Então a gente se perdeu aqui, a gente não conseguiu validar o nosso problema. E aí a gente foi de novo para a prancheta, vamos de novo ter ideias, vamos de novo pensar o que a gente pode fazer, o que a gente pode... A gente está aqui nesse concurso, a gente está participando dele, a gente precisa fazer pelo menos alguma coisa para não ficar tão feio assim, né? Senão a gente vai ficar em último lugar. E aí, uma pessoa da nossa equipe, ela tinha um problema auditivo. Então, essa pessoa usava um aparelhinho de audição. Daí ela falou assim, eu tenho alguns problemas com esse aparelho. Um deles é, quando eu quero ouvir música no meu computador, eu não consigo. Porque, ou se eu tiro o meu aparelho auditivo para botar um fone de ouvido normal, o fone de ouvido não está calibrado de acordo com a minha perda auditiva. E se eu tento colocar um aparelho auditivo, um fone de ouvido em cima do meu aparelho auditivo, dá interferência. Ou seja, essas pessoas tinham muita dificuldade. Esse cara da nossa equipe tinha muita dificuldade de ouvir música. E a gente pensou, nossa, se é um problema dele, é um problema realmente real. Parece que tem alguma coisa por aí. Parece que é sério esse negócio. Parece que tem mais gente que pensa assim. Tem esse problema. A gente conversou com ele. Tu tem mais amigos que têm perda auditiva e passam por isso? Ele falou, sim, tenho mais amigos que também passam por isso. Então, isso já era sábado ali, sei lá, 4 horas da tarde, 5 horas da tarde. Então, a gente percebeu que pessoas com perda auditiva não conseguem interagir com o smartphone, não conseguem ouvir músicas com fones de ouvido, não conseguem fazer ligações telefônicas, e a fila do SUS para conseguir um aparelho auditivo pode levar até 4 anos. Aí a gente continuou pesquisando no mercado, a gente viu que 360 milhões no mundo têm uma deficiência acima de moderada auditiva. 1,1 bilhão de pessoas estão em risco de perda auditiva. Por quê? Porque justamente a gente usa esse tipo de fone de ouvido aqui, que vai muito, muito dentro do nosso ouvido, e se a gente passar muito tempo ouvindo música muito alta, isso leva a gente a ter perda auditiva. E só 10% desses pacientes têm acesso a um dispositivo, a um aparelho auditivo. E aí a gente começou a pensar, nossa, realmente parece que tem alguma coisa aí. Será que a gente consegue desenvolver alguma solução para esse problema? Então a gente começou a pensar no que a gente podia desenvolver. Nossa, de novo, podia ser um aplicativo, né, no qual a pessoa coloca um fone de ouvido normal, faz um teste auditivo no próprio aplicativo, e aí mede qual que é o grau de perda auditiva dela, gera lá uma função lá corrigida para o grau de perda auditiva dela, e essa pessoa pode voltar a ouvir música. Então a gente pensou, nossa, podia ser um aplicativo desse tipo aqui. Então isso aqui foi desenvolvido lá no evento. Isso aqui era sábado à noite, a gente estava desenvolvendo isso daqui. E aí eu pensei, nossa, eu sou músico, né? Eu já tive estúdio de gravação. Aí eu pensei, puxa, talvez eu possa trazer pessoas aqui com perda auditiva, elas trazem o exame delas, que mostra o quanto elas perderam de audição, e aí eu vou pegar o meu computador, um software, no qual eu consigo jogar a correção da perda auditiva dela dentro desse software, então eu sei fazer isso, né? Como eu já gravei, já tive estúdio de gravação, já gravei banda e tal. Eu tenho lá uma placa de som que faz essa comunicação e eu tenho um fone de ouvido. Será que eu não consigo, então, trazer pessoas aqui com perda auditiva e fazê-las voltarem a ouvir música? Então, foi a ideia que isso era sábado à noite, a gente estava tendo essa ideia. A gente pensou, bora testar isso com a pessoa da nossa equipe que tem perda auditiva. Se der certo, no domingo, a gente traz mais gente aqui e testa com mais gente. Então, isso que a gente está falando é o que chama-se de MVP, Minimum Value Product. É um produto mínimo viável. Então, é um produto mais simples que eu tenho, mas que entrega valor para o meu cliente, ou o meu futuro cliente. Então, professor, então tu vai vender lá um computador, uma coisa, tal, um fone de ouvido? Não, muito pelo contrário. Eu estava simulando um aplicativo ali, só que era no meu computador, e eu precisava ter a pessoa na minha frente. Então, foi isso que a gente fez. E aí eu validei com essa pessoa aqui, ó, com o seu Gilmar. E aí ele falou para a gente essa frase. Então, esse aqui sou eu lá, né, nos tempos, quando eu era jovem. Então, a emoção é tão grande que não há como descrever o que você sente. Sempre me falaram o quanto eu perdi, mas vocês me mostraram o quanto eu posso ganhar. Então, ele ficou muito feliz em ele poder voltar a ouvir música. Então, nossa, se eu conseguir fazer isso num final de semana com a minha placa de som, com o meu computador, com fone de ouvido, por que então não dá para fazer um aplicativo? Então, é claro que vai dar. Mas a gente conseguiu entender que o problema as pessoas têm e eu estou validando já a minha solução aqui. Com isso, então, nasceu a Listen. E aí nós fomos campeões do evento lá, a gente ficou em primeiro lugar. Então, notem, a gente entrou no evento como pensando em resolver um problema que as pessoas não tinham, que era o problema de fila em estabelecimento. As pessoas até tinham, mas não querem resolver esse problema, ou o estabelecimento não quer resolver. Então, a gente estava em último lugar.
No domingo à noite, a gente pulou para o primeiro lugar. Então, a gente ganhou lá o evento, e nesse evento a gente ganhou lá 3 meses para trabalhar dentro do cowork de graça, avaliado em sei lá quantos R$1.000, diversas mentorias, diversas parcerias, assim sucessivamente. Então, a gente ganhou muita coisa. A gente saiu no jornal, então a gente se inscreveu em outros ciclos de aceleração, como, por exemplo, o Inovativa Brasil e tal. Depois a gente vai discutir um pouco mais sobre isso. A gente deu uma entrevista na rádio, essa entrevista ainda está em algum lugar aí gravada. A gente saiu lá nos jornais da cidade, nos jornais do estado, então a gente começou a ganhar muita visibilidade. E o que eu fiz? Como eu era universitário ainda, eu submeti a nossa ideia de negócio, então o nosso plano de negócios que a gente havia feito, dentro de um concurso, que era o Programa Estadual de Desenvolvimento de Empreendimentos aqui do SEBRAE do nosso estado, aqui de Santa Catarina. Era um programa que existia em vários estados do Brasil. Eu não sei como é que está hoje. Eu sei que aqui em Florianópolis já não tem mais. E eu submeti não era só a nossa, aí que tá, eu não submeti só uma ideia, eu submeti uma ideia com uma solução. Eu submeti um problema que as pessoas realmente tinham, eu evidenciei esse problema, eu submeti uma ideia de solução, que era esse aplicativo, e a gente submeteu lá mesmo, isso, na verdade fui eu que fiz, mas com a ajuda da equipe, né? Não foi, eu não levei o aplicativo para lá, mas eu levei todo esse contexto a gente já validou, etc. Então, é uma coisa que pode gerar um negócio no futuro. E o prêmio para o primeiro colocado tinha vários segmentos lá. O meu era o mais concorrido, que era negócios digitais. O prêmio para o primeiro colocado era uma viagem para os Estados Unidos para conhecer o Vale do Silício. Então, o Vale do Silício fica na Califórnia, na cidade de Palo Alto, então é a cidade próxima de São Francisco, lá. E eu fui vencedor, então eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos com tudo pago pelo Sebrae, não só tudo pago, como eu ganhei um cartãozinho que tinha $400 para gastar só em comida e, no meu caso, cerveja. Então, fui lá para beber, né? Eu tive a oportunidade de beber cerveja nos Estados Unidos também. Então, esse tipo de programa de aceleração é interessante porque nos fez sair da caverna, entendeu? Então, isso que eu quero mostrar para vocês hoje aqui, que ter uma ideia de desenvolver um novo negócio e ficar dentro do quarto trancado não vai levar ninguém a lugar nenhum. A partir do momento que tu começa a compartilhar essa ideia com as pessoas, tu começa a ver, as pessoas não têm esse problema. Depois tu começa a entender, ver outros problemas que as pessoas têm, vão tentar desenvolver para esse lado, aí sim as pessoas vão ver valor nisso, aí sim eu vou conseguir desenvolver isso. Então, aqui é uma foto lá da gente chegando em São Francisco. Então, aqui tem a ponte São Francisco. Então, aqui eu estava lá na ponte, lá de São Francisco, na Golden Gate, isso. Aqui tem um celular lá com o nosso aplicativo Lice, então eu tirei uma foto lá só para fazer campanha de marketing, né? A gente conheceu o Facebook, então aqui o Facebook mesmo a gente conheceu mais lá a parte externa do Facebook, a gente não teve a oportunidade de entrar, não ver nenhuma palestra aqui. A gente conheceu a loja da Tesla, então, da Tesla, que constrói lá os carros da Tesla. Então, aqui é um carro que tem um chassi lá do veículo da Tesla. E foi muito legal a gente ver isso daqui, entender, etc. E aí a gente conheceu o YouTube. Não só a gente conheceu o YouTube, como a gente teve uma palestra sobre desenvolvimento de novos negócios dentro do YouTube. E aí a gente foi convidado a vir para essa sala aqui. Então, dentro do próprio YouTube, a gente fez uma transmissão ao vivo no YouTube, que a gente conversou lá com a nossa família e tal, compartilhou para a família. Aqui, então, era a equipe lá que foi lá naquele dia. Então, todas essas pessoas aqui ganharam em diversas categorias, né? Tem o pessoal aqui do Sebrae também, então esse aqui é outro pessoal do Sebrae, esse aqui é do Sebrae, mas o resto aqui é essa galera jovem, então, que estava desenvolvendo novos negócios. Então, a gente colocou as ideias de negócio lá, a gente participou do processo seletivo e a gente ganhou. Eu conheci outras coisas lá também, como, por exemplo, conheci um departamento da NASA, que é junto com o Google, e a gente conheceu lá e teve uma palestra também sobre desenvolvimento de novos negócios, e principalmente negócios com apelo social, que era o que a gente estava desenvolvendo, né, com a Alice. Mas o que eu quero dizer com essa aula para vocês? Quero que vocês consigam gravar na cabeça de que uma pessoa ter uma ideia, ficar trancada no quarto e tentar desenvolver a solução para essa ideia, dificilmente vai chegar em algum lugar. Professor, o cara do Facebook fez isso, eu vi lá no filme. Legal, mas é a exceção da exceção, não é a regra. É muito difícil isso acontecer. Tradicionalmente, quando a gente tem uma ideia de desenvolver alguma coisa, a gente tem que compartilhar com o maior número de pessoas possível que a gente consegue. Para que essas pessoas nos deem um retorno e digam,
isso aí que tu está fazendo parece legal. Não, não parece legal. Ah, as pessoas têm esse problema, será? Então eu vou conversar com as pessoas que têm um problema que eu estou querendo desenvolver. E quem faz isso muito bem é o Startup Weekend. Então o Startup Weekend, eu vi que não teve ainda em Paranavaí, mas já teve Startup Weekend em Maringá e já teve Startup Weekend aqui foi Londrina. E as temáticas eram diferentes. Então, a primeira Startup Weekend foi Startup Weekend Woman, no qual era Startup Weekend só para mulheres, então só mulheres podiam se inscrever, mas lá em Maringá também tem Startup Weekend em que todo mundo pode se inscrever. Né? E teve o Startup Weekend também de Londrina, que era voltado para soluções na área agroindustrial, na agrotech, na verdade. Né? Então, como essa parte do Paraná, onde tem Paranavaí, onde tem as cidades satélites e tal, é muito voltada para a produção agrícola, tem muitos problemas da produção agrícola que podem ser resolvidos com startups, que podem ser resolvidos com novas tecnologias. Então, é por isso que eles fizeram esse Startup Weekend voltado para essa área lá, então voltado para essa temática lá. Beleza, gente? Dúvidas em relação ao que eu passei? Vocês entenderam mais ou menos o que eu quis dizer? Eu acho que foi um pouco rápido, né? Eu achei que essa aula ia levar um pouco mais de tempo, mas eu vi que foi bastante rápido. Não, professor, deu para entender bem. Vocês conseguiram entender que a gente precisa pensar mais no problema e não sair tentando desenvolver uma solução? Isso ficou claro para vocês? Sim, professor. Beleza. Então, dessa aula, o que eu queria que vocês entendessem era mais essa parte mesmo, do desenvolvimento, de pensar no problema para depois pensar no desenvolvimento da solução. Eu não sei se se a gente alonga um pouco, eu não vou alongar essa aula, eu vou deixar assim. E aí, na próxima aula, eu explico o que aconteceu depois com essa ideia de negócio que a gente teve, se a gente ficou milionário, se a gente não ficou milionário, assim sucessivamente. Pode ser, gente? Então, peço que vocês coloquem a presença no chat. Eu fico disponível para estar tirando dúvidas de vocês. Quem não tiver dúvidas, então tá dispensado. Boa noite, professor. Valeu, boa noite, Rodrigo. Nossa, realmente foi muito rápido. Eu achei que ia demorar mais tempo.